A Derla Cardoso também vai chegar aqui com a gente para poder compartilhar esses números. Enquanto eu já mostro aqui para vocês... Opa, ela já está aqui conosco. Você me chamou, eu vim. Já veio, minha querida, para a gente poder aqui compartilhar. Bom dia, Elisa. Bom dia, Derla Cardoso. Vem cá. Só eu estava com essa impressão de que a gente só ia ter a resposta lá para quinta, Não, lá para sexta-feira. Vocês que estão ali também muito ambientados nessa cobertura internacional, surpreendeu um bocado de gente isso, né? Claro, com certeza. Dizíamos aqui ontem que pela expectativa e também pelos investimentos que foram feitos nos últimos anos, de que, claro, a vitória ainda demoraria um pouco para sair, Elisa, assim, a vitória tanto do candidato que fosse eleito. Vou convidar você para vir até aqui do meu ladinho, Dela, que acho que vai ficar melhor para o pessoal poder te ver. Pronto, agora sim, o que eu dizia era o seguinte, que... Claro que depois de 2020, por conta da pandemia e dos atrasos que tiveram, foram investidos milhões de dólares em equipamentos de scanners mais potentes, foram aprovadas leis em diversos estados para que se pudesse acelerar esse processo todo de apuração, mas ninguém esperava que fosse ser tão rápido. Parecia até que eles tinham urna eletrônica essa madrugada. É verdade, porque lá como tem esse voto que é no papel, colocado em correio, todo o tempo, tudo bem, nós temos ainda muitos delegados a serem apurados, mas a maioria já foi para conta. Por quê? Suficiente, né? Conquistando 270 mais um, levou a cadeira de presidente dos Estados Unidos. Deixa eu te ajudar aqui, minha amiga, a gente poder logar o seu tablet, que a gente fica aqui na tecnologia de logar a gente tudo vai mostrar aqui e poder te ouvir. Essa apuração. Derla, quanto aos estados pêndulo, que são aqueles que eram os mais visados, o que nos surpreendeu com a vitória de Trump? Então, Trump... O que surpreendeu, na verdade, foi o desempenho de Trump em alguns estados, onde foi muito maior do que as pesquisas projetavam, Elisa. Então, a gente teve alguns estados ali onde Trump estava 48, 47 com Harris e ele venceu muito à frente. A gente pode ver aqui no mapa da nossa apuração. Vamos começar pelo que interessa mesmo, que é a Pensilvânia. Vamos ver como foi a apuração por lá. A gente tem aqui, ó, Trump com 50,7%. Tá tão pequenininho, onde que tá, Derla, o número do... Aqui, 50,7%, o nosso diretor também pode encher a tela daqui a pouquinho para quem está em casa ver bem direitinho esses números. E Kamala teve 48%, são 97% das urnas apuradas, mas a CNN já foi capaz de projetar essa virada de Donald Trump nesse estado pêndulo, que era o mais importante entre os pêndulos por causa do número de delegados, são 19 votos no colégio eleitoral. E tá vendo que tá tudo pintado de vermelho aqui na Pensilvânia? Pois é, esse vermelho mais forte é o que toma conta. Você tem um vermelho um pouquinho menos, mais rosado, até alguma coisa azul, mas praticamente você tem ali todo um colorido nesse vermelho na cor de Donald Trump. Isso, e aí o que significa? Aqui onde tá vermelho escuro, a apuração já terminou e Trump venceu. Aonde está mais clarinho é um condado onde ainda tem apuração, mas Trump está com tendência de vitória. E aqui onde tem azul é onde Kamala Harris ganhou dentro da Pensilvânia. Ali a gente tem a Filadélfia, que está azul. Ela ganhou, então, na Filadélfia, que é a cidade maior da Pensilvânia. A Kamala Harris teve um desempenho bom nos grandes centros urbanos, mas na área rural, Trump foi teve muito mais votos do que ela. Pois é, a gente vê muitos números, inclusive aqui, Dela, deixa eu chegar aqui no cantinho junto com você. O que me chama a atenção, não sei se também chama a atenção de quem nos assiste. Primeiro, a gente vê que, acabou de atualizar o número, vocês vão ver que aos pouquinhos o número vai atualizando, porque de fato eles vão contabilizando. A gente tem aqui 3.437.000 votos para Donald Trump e para Kamala Harris, nesse estado, 3.272.000. Então, menos de 200 votos. Não, Trump está na frente nesse estado com 165 mil votos. Um pouquinho mais do que isso ele tem de diferença de votos. De 165 mil Exatamente. votos. Eu estava vendo aqui errado. Verdade. Isso. Então, a gente vê que 48,2% contra 50,7%. Se fosse na pesquisa, a gente diria que isso aqui estava dentro da margem de erro, né? Ou seja, que estaria tecnicamente empatado. Sim. Não é uma pesquisa, né? A gente está falando do número com exatidão. Mas, ou seja, ele nos traz uma proximidade. Isso aqui é muito próximo ou pouco próximo para os padrões dos Estados Unidos, Derla? Tá uma diferença. O Trump está nos estados pêndulo, a diferença dele para Kamala Harris é muito maior do que a diferença que Biden teve
teve para ele nas eleições de 2020. Ele tem muito mais vantagem. Depois a gente pode separar os dados de 2020 para fazer esse comparativo. Mas nessa primeira análise que a gente estava fazendo ali dos números de 2024, Trump está com uma vantagem muito maior. Por exemplo, lá na Geórgia, só para a gente fazer o comparativo com 2020, lá na Geórgia, a gente vê, tá vendo que no mapa tem esses rajados? É, um pouquinho listrado, né? Aqui aparece de fato. O que é isso, Débora? O que significa que Trump virou o resultado referente à última eleição. Então, em 2020, a Geórgia era azul. Mas agora Trump virou esse estado, ele venceu em 2020. Biden é quem tinha vencido lá. E agora quem venceu foi Donald Trump, por isso que tem esse rajado. E em 2020, o Biden tinha ganhado lá com uma diferença de cerca de 10 mil votos. Olha a diferença só hoje. 10 mil votos em 2020? Exatamente. Impressionante. Agora, olha hoje a agora? diferença, 117 mil votos a mais para Donald Trump. E a gente vê mais uma vez Atlanta, que é a maior cidade da Geórgia, para Kamala Harris, mas o resto do estado para Donald Trump. Geórgia é um estado que tem grandes plantações de pêssego, ou seja, uma população rural bem relevante também, e essa população rural votou para Donald Trump. Se a gente clicar em Atlanta, a gente consegue ver o número de Atlanta especificamente? Sim, claro, esse é o condado de Atlanta, né? O condado de Fulton. Olha lá, só. Kamala Harris ganhou com 71,5% e Trump 26,9%, uma diferença gigantesca. Diferença grande, né? Que diferença. Sim, mas... Pois é, para o cenário nacional, eu digo, Exatamente. não representa o cenário nacional. Não representa de forma alguma. A questão é que tem que ser uma contagem de votos estadual para ele vencer o estado todo. Então, não adianta também Kamala Harris ter ido muito bem nas grandes cidades se foi mal no restante. Aí, Elisa, tem apuração aqui ainda acontecendo em outros estados. Vou voltar aqui para o nosso mapa geral. Esse mapa é genial. A gente ainda tem apuração acontecendo nesses estados que estão na cor clara, Nevada e Arizona, que são estados pêndulo também, mas essa cor indica que Donald Trump está na frente. Vamos ver lá em Nevada como é que está a situação do momento. Lá, 88% das urnas apuradas, Trump aparece com 51,5% dos votos, Kamala Harris com 46,8%. E o debate lá em Nevada é o custo de vida. A população não consegue mais pagar as contas e Trump foi muito forte para lá na campanha com um discurso de que iria melhorar a vida do americano de Nevada se ele fosse o vencedor dessa eleição. E pelo que você diz, Derla, e até uma questão que já a gente vai trazer com o Américo Martins, com a Priscila Asbeck, que a gente tem os interiores do país mais conservador e alguns centros, alguns lugares mais pulsantes, populacionalmente também, né? Você acabou de mostrar Atlanta, por exemplo, que tem uma característica diferente do restante do estado. O próprio cenário, como fica aqui para Nova York. Então, aqui no Brasil, fazendo aqui um paralelo, a gente tem um retrato na cidade de São Paulo, por exemplo, e um outro retrato para os interiores do Brasil, para o interior do estado de São Paulo, principalmente, quando o assunto é presidencial, de acordo com o que nós vimos nos últimos anos. Que você tem uma galera mais progressista na capital, não estou fazendo referência à eleição de prefeitura, tá, gente? Eleição presidencial. A cidade de São Paulo se coloca como um movimento mais progressista e o interior do estado um movimento mais conservador. Pelo que você nos fala, a gente vê alguns dos grandes centros colocando-se como progressista, a exemplo de Nova York, que elegeu Kamala Harris, mas para os interiores, um pouco mais distante desses grandes centros, você vê um movimento muito conservador, tanto que dessa vez fez com que Donald Trump vencesse a eleição. Sim, claro. A gente consegue ver rapidamente também um dos estados pêndulo que deu vitória a Donald Trump, agora há pouco, quando saiu o resultado, que foi o Wisconsin. Vamos ver, então, como foi a divisão por lá. A gente tem ali Madison, que é a maior cidade também em azul, tá ali embaixo. Aqui embaixo. Isso, eu posso subir aqui pra gente ver, ó. Subir maravilhosa. Aí, ó. Cadê? Agora vem aqui, ó. Aqui Madison. embaixo também, ó. Chicago, que fica em outro estado também completamente azul. E a gente tem Madison, grande centro urbano ali, já também nessa cor azul, e o resto é vermelho de Donald Trump. Então, esse estado
foi o estado que deu a vitória para Donald Trump, agora há pouco. Lá, por enquanto não, 99% das urnas apuradas, Trump com 49,7%, Kamala Harris com 48,7%. Aqui tinha um empate também, praticamente, entre Trump e Kamala nas pesquisas, mas Trump se mostrou aí, portanto, o vencedor desse estado. Foi com esse estado, essas últimas urnas, que a gente conseguiu projetar agora há pouco a vitória de Trump. Pois é, e você acompanha aí em tela, hein? Está aparecendo aqui mais ao lado esquerdo da sua tela quantos delegados cada um levou. Kamala Harris, até este momento, 223 delegados e Donald Trump, 276. Aqui também no nosso telão. Oba, tá aqui, ó. E quando nós começamos o dia, Derla, aqui estava em 266. E aí já tinha essa expectativa de ocorrer a virada. Por qual motivo exatamente, Derla? As apurações nos estados pêndulo já mostravam estavam muito avançadas, exatamente, já estavam muito avançadas. Lá no Wisconsin já estava mais de 90% das urnas apuradas e Trump estava muito à frente. E também esse ano temos o fenômeno do vencedor da eleição no colégio eleitoral também ser o vencedor do voto popular. A gente tem Trump com mais de 71 milhões de votos e Kamala Harris com 66 milhões de votos. Derla, e isso você pegou um ponto aqui fantástico, porque isso acaba dando um nó na cabeça de uma galera, de como assim? Pera lá, não é quem tem a maioria dos votos que vence e lá não tem esse voto direto, né? Você vota no seu candidato, beleza, sim, mas tem toda uma soma, uma matemática diferente, porque já aconteceu na história recente, inclusive, sim, de você ter alguém 2016, que levou... quando o Trump foi eleito, ele perdeu no voto popular, mas ele conseguiu os 270 delegados, ou seja, ele venceu nos estados que importavam mais, assim como ele fez esse ano. Lá nos Estados Unidos é assim, não basta só ter o voto popular, você precisa votar nos estados, você precisa ganhar, nos estados que valem mais, foi o que Trump fez. Assim como 2016, ele conseguiu vencer nos estados pêndulo, que valiam bastante nessa corrida eleitoral, ou seja, ele conseguiu garantir os estados que já eram tradicionalmente republicanos, como a Flórida, por exemplo, e ainda virou muito voto que foi fundamental para essa vitória. Pois é, que não estava dentro do pacote de previsões, né? Olha, nós temos aqui, portanto, mais de 66 milhões de votos para Kamala Harris e Donald Trump, mais de 71 milhões de votos.